Meus irmãos, a paz do Senhor, que esse vídeo encontre você bem, a sua família bem. E eu quero meditar um pouco lá no livro de Eclesiastes, que diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Quero trazer uma meditação e queria dar um tema para ela, que é 12/8. 12/8 é a temperatura ideal para o corpo humano. Se essa temperatura ela baixar, corre risco de vida, alguma coisa errada com o corpo, com o organismo. Se essa temperatura subir, da mesma forma, há um risco também, tem algo errado, alguma enfermidade, pode ser alguma situação emocional. E com essa pressão alta, ele pode romper os vasos sanguíneos. Aí muitas das vezes ele provoca um AVC, um acidente vascular cerebral, conhecido também como trombose, né, o nome popular. E muitas pessoas morrem e outras, quando escapam, ficam com sequelas. Então, na nossa vida espiritual, a nossa temperatura ela tem que estar 12/8. Não pode baixar e não pode subir. Então isso fala do equilíbrio. Isso fala de uma vida moderada, de uma vida temperante. Porque, aí como fala o texto, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, nunca falta o óleo sobre a sua cabeça. Então, em todo tempo, alvas vestes está falando de purificação, de santidade. O óleo está falando da unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, da comunhão, do devocional com o Senhor. Então a nossa vida espiritual ela não pode estar nesse desequilíbrio. Essa temperatura ela tem que ser 12/8, ela não pode baixar, porque se baixar aí ocorre a frieza espiritual. É onde muitos deixam de orar, muitos deixam de jejuar, deixam de ler a palavra de Deus. É a frieza espiritual, a temperatura baixou. Se essa temperatura subir, aí é onde ocorrem os excessos, é onde ocorrem os extremos. Porque a palavra de Deus, ela nos recomenda que sejamos santos. Não é para ser santarrão, porque os extremos, ele nunca é bom. Então tem pessoas que muitas das vezes ele vai aos extremos, numa vida espiritual, numa vida de santidade, ele chega ao extremo. Então essa pressão ela está alta e pode provocar um AVC. Aí a gente vê nos dias atuais muitos cristãos, muitas pessoas com o AVC espiritual. A temperatura ela subiu. Então a gente vê muitas pessoas com uma banda morta, um braço sem funcionar, uma perna sem funcionar bem. Por quê? Porque deixou essa pressão subir. Então, resumindo, a nossa pressão espiritual ela tem que estar sempre 12/8. E para verificar, no caso, a verificação da pressão, a gente examina a nossa própria vida, como diz lá o texto da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a gente se examina, nós temos que examinarmos a nós mesmos e verificarmos como está a nossa temperatura espiritual. Se no exame, na análise, você detectar que está um pouco baixa, está menos de 12/8, está 11/6, então você precisa imediatamente tomar um pouco de sal. Está faltando sal no organismo. Por quê? Porque a temperatura, quando ela baixa, a pressão arterial quando baixa, no caso, falta de sal. Aí a palavra de Deus fala que nós somos o sal da terra. Então a nossa vida ela tem que ser salgada. O sal é que dá o gosto, irmão, tem que ser temperada. Um alimento sem sal, ele perde o sabor, ele se estraga logo, o sal conserva, o sal dá gosto. Então, se você verificar que a sua pressão está baixa, menos de 12/8, corra até o sal. E quem tem sal para dar é Jesus. Então, quando você ora, a sua vida está sendo salgada, temperada. Quando você jejuma, quando você busca a Deus, confia no Senhor,
Aí sim você está equilibrando, voltando à temperatura normal da sua vida espiritual. Se essa temperatura subir, então tem algo errado que faz a pressão arterial subir. Muitas das vezes é um excesso da alimentação. Muitas das vezes a pessoa está se alimentando de coisas gordurosas, de muita fritura. Muitas das vezes é falta de um exercício. Então, se você verificar que a sua pressão espiritual está subindo, então tem algo que está errado no seu ser espiritual. Tem algo que está obstruindo, porque quando a pessoa come muita comida gordurosa, isso vai obstruindo a circulação do sangue nas veias. E essa obstrução é que vai causar os AVCs, que vai causar a trombose. Então, se você verificar que está subindo essa pressão, é porque tem algo obstruindo as suas veias espirituais. Não está correndo, circulando o sangue do Senhor Jesus Cristo. Não está circulando o alimento espiritual em todo o seu corpo. Está tendo uma deficiência. Então tem que desobstruir. E como é que desobstrui? Com as armas espirituais, porque muitas vezes a obstrução é espiritual. Então é buscar estar nos pés de Jesus, é buscar a sua palavra, é se apossar da armadura, da espada do Espírito, é se defender com o escudo da fé, é estar com o capacete da salvação, é estar com a couraça da justiça. Então tudo isso vai desobstruir as vias espirituais. Porque esse caminho, esse acesso até o trono do Pai tem que estar livre, irmão. Não pode estar obstruído, não pode ter gordura, não pode ter nada que impeça esse fluxo. Então nós temos que pedir ao Senhor que esse caminho seja livre. E para que esse caminho esteja livre, é buscando a presença de Deus, é o fogo do Espírito que queima as gorduras, é a unção do Senhor que vai desobstruindo os vasos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. A sua pressão espiritual tem que estar 12/8. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a paz do Senhor.